dá para chamar ele de filósofo? Porque da crítica que ele faz à filosofia, 11ª tese, etc. Eu acho que sim, eu tenderia a chamar ele de filósofo. Acho que seria até um pouco... tem uma frase do Adorno, do Horkheimer, né? Que eu acho que é bem no prefácio da... Não sei se é no prefácio da segunda edição ou da primeira da Dialética do Esclarecimento, que eles falam algo mais ou menos assim, né? Crítica da filosofia que é, né? Não quer abandonar a filosofia, né? Sim. Então, eu acho que Marx faz muitas críticas à filosofia em geral, né? Mas ele... E aqui ele tá apontando o dedo, né? Ele tá criticando a filosofia, né? Isso, ele tem um tipo alvo, específico, né? Acho que ele não pode se desfazer da filosofia para criticar, né? Filosofia política ou qualquer coisa assim. Embora eu acho que, se tu for considerar filósofo no sentido tradicional, alguém que tem um sistema, né? Tipo Hegel, Kant, algo assim... não acho que ele não faz uma filosofia tradicional desse tipo. É difícil, né? Porque o que é ser filósofo, né? Daí depende também da conceituação que tu vai utilizar, né? Ah, não, filósofo é isso, não aquilo e tal. Isso. Mas, enfim. E tentando pensar, que foi mais ou menos o que tu falou agora, né? Tentando pensar o Marx pro século XXI, né? Ou final do século... Ou século XX, de modo geral, tem toda a questão da União Soviética, etc, né? Sim. E tem todo o movimento do marxismo no século XX, que é bem importante, vários autores importantíssimos, inclusive o Gramsci e tantos outros, né? Sim. Mas hoje, assim, pensando Marx hoje... Eu acho que ele ainda tem muito para nos dizer, assim, né? Claro que acho que quando você fala isso, você está assumindo algum tipo de posição política qualquer, ou não, mas isso não te compromete com o fato de você estar em algum determinado partido, você ser... que a gente entende como de esquerda, assim, né? Então acho que o cara pode ser um crítico de Marx, mas mesmo assim saber que ele é importante nele. Ele pode traduzir algumas coisas. Exato. E eu acho que no essencial ele continua tendo muito a nos dizer, mas aí acho que é sempre também envolve o núcleo de crenças nossas, enfim, né? Que é sobre a essencialidade do modo de produção capitalista, né? Muitos teóricos econômicos e, enfim, cientistas políticos, né, eles afirmam que, bom, o capitalismo mudou fundamentalmente, não é mais o mesmo, mas se você interpretar o Capital, né, que é como acho que, não a interpretação, mas que eu acho que ele foi escrito para ser isso mesmo, né, você não está lidando assim, com um modo específico de capitalismo, por exemplo, a descrição do capitalismo inglês do século XIX. Né? O Marx está dizendo justamente aquilo que é universal e necessário, ou como a expressão, né, uma média ideal do capitalismo. Né? Então, onde quer que tenha capitalismo vai ter, sei lá, o dinheiro vai ser a forma de regulação das trocas geral, você vai ter mais-valia, você vai ter, enfim, todas essas relações. Né? Então, acho que nesse sentido, ele é fundamental tanto para quem tem uma posição marxista quanto para quem não tem, porque cada vez mais que essas crises econômicas se acirram, cada vez mais que a gente tem desemprego, esse tipo de coisa, é difícil de se desfazer dele para explicar. Né? Agora, como potencial de transformação, eu diria que, com certeza, alguns programas do Marx, sei lá, você vai ver na época dele, né, o Manifesto Comunista, né, tinha lá uma listinha de ações, assim, projetos que você tinha que fazer. Né? Esse tipo de coisa, não sei se faz sentido, assim, mas o ponto é que para muitos partidos políticos já não faz muito sentido. Né? Então você vê hoje muitos partidos políticos no Brasil, eles não se inspiram nesse programa. Né? Acho que talvez não tenha um partido, assim, salvo alguns bem à esquerda, assim, que se inspirariam nesse modelo. Né? Então, acho que se você for analisar do ponto de vista assim, do clima ideológico da época, assim, o Marx não deixou de fazer sentido ali, pelo menos pós 1989. Né? Se bem que agora ele está retornando, né? Você vê muitas, acho que, expressões culturais de todo tipo, né? Ressurgimento político, por exemplo, de alguns... até não é nem ressurgimento, é surgimento de partidos e movimentos políticos socialistas nos Estados Unidos, né? Então você tem um país que você jamais pensou que você tivesse lá muitas pessoas se dizendo socialistas, com presença na imprensa e tudo isso, né? Eu acho que no Brasil, pós 2013, eu acho que tem muita gente que enfim, voltou para Marx, né? Então, eu, particularmente, para ser sincero, não tenho uma posição definitiva assim, sobre isso, né? Mas eu acho que enfim, ele volta também nessa esfera cultural, assim, nessa esfera de... e, no mínimo, ele não pode ser desvalorizado, né? Você tem que... Então, não é uma coisa de lado, morto, assim, né? Está morto, assim. É que um filósofo está morto, né? É uma expressão muito forte. Mas né? também é uma coisa assim que, enfim,
ele não é, sei lá, também não é o demônio, assim, né? Como muitas vezes algumas pessoas fazem ele parecer, assim. Né? Exato, isso é incrível porque muitas pessoas que nunca talvez leram Marx, não conhecem nada, associam já ao cenário político brasileiro, enfim, mundial, nossa, você tem comunismo, uma coisa quase conspiratória, assim. Exato, né? exato. Isso é bem errado, né? Fazer um tipo de leitura crítica em relação a todo um sistema de pensamento aí, apenas criticando dessa forma, né? Então, no mínimo, tem que ler, né, pra criticar. Ou, pelo menos, se posicionar, mas não desenvolver uma crítica sem conhecer o pensamento dele, enfim. Acho que, para dizer o mínimo, assim, se a gente quer conhecer a sociedade moderna, qualquer aspecto dela tem que ler o Marx, assim. Seja lá a posição que você vai assumir. Assim. E obras, tipo, a obra principal dele, o Capital? É o Capital. Não tem como... Ele tem algumas outras obras publicadas em vida, né? E como porta de entrada? Olha, que seja assim... A minha porta de entrada não foi pelo Capital, né? Obviamente, assim, ela foi pelo Manifesto, né? Na verdade, eu acho que não. Né? O meu primeiro livro que eu li do Marx foi sobre a questão judaica. Esse foi o primeiro livro. Depois, claro, foi o Manifesto, né? Mas, eu acho que talvez se você fizer um esforço, assim, né? Para ler o Capital, ela talvez seria a principal obra de entrada para o Marx, né? Embora ela seja, talvez, claro, ela não é uma obra nada fácil e longa, né? Sim. Mas eu acho que está ali justamente a principal contribuição dele, né? Sim. Porque se você pegar alguns livros, por exemplo, sei lá, 18 de Brumário, né? Ou, sei lá, a Guerra Civil nos Estados Unidos, que recém lançou agora no Brasil, são os escritos políticos, as polêmicas contra o Sr. Vogt, né, que tinha na época, a Comuna de Paris, enfim, todos esses livros, eles são livros assim que eles são muito bons do ponto de vista histórico, né? Mas eles sempre são mais ou menos polêmicas com pessoas da época, né? E análise de conjuntura assim, do que se passou com as revoluções europeias. Então, tem que conhecer um pouco o século XIX. Exato, é muito importante ler isso, é claro, mas não é isso assim que você vai entrar na teoria substancial do Marx. Né? Claro que no Capital. Ela está sempre presente, né? Mas acho que ela está no Capital. E nesse sentido, assim, claro que os escritos sempre ajudam, né? Você vai ler os manuscritos econômicos filosóficos, vai ler o Sagrada Família. Manuscritos é uma obra difícil já, né? É uma obra difícil, né? Mas eles não têm a posição, digamos assim... E o Manifesto é um manifesto. Exato. Eu acho que eu vou fazer uma comparação, assim, né? A mesma coisa que você vai ler o Hegel, né? E você vai ler, digamos assim, os escritos lá de Berna, né? Ou sei lá, de Frankfurt, né? Mas, com certeza são coisas muito importantes, assim, né? Primorosas, assim, mas... A vida de Jesus. Não é o Hegel, assim, né? Não é, digamos assim, Exato. Não é a filosofia do direito, nem a ciência da lógica, assim, ou a fenomenologia. Que seriam os três, uma enciclopédia, mas... Então, infelizmente, acho que a única obra completa e acabada, assim, que o Marx nos deixou foi o Capital. Mas a vantagem, acho que hoje em dia, assim, está se popularizando muito a leitura do Capital, né? Você tem no YouTube vários cursos, né? Tu tem um vídeo, né, sobre o Capital. Sim, também tem um vídeo de introdução, acho que é muito bom, assim, então, talvez vale o esforço, assim, né? Acho que sim, eu diria assim. Tem uma ideia básica, mas, inclusive, eu li o Capital em 2 disciplinas que eu fiz, parte 1 e parte 2 na URGS, quando eu fiz, porque eu fiz 2 anos de Ciências Sociais. E numa disciplina sobre Marx, então nós lemos Capital juntos lá na turma, enfim. Foi bem interessante assim, a experiência. Mas lembro que na época foi em 2009, faz tempo. Era uma obra assim que eu considerei bem complicadinha, bem difícil, assim, certos exemplos que ele dava e tal, né? Mas é um clássico, né? Se tu vai separar alguns clássicos que são inevitáveis, que temos que ler hoje em dia, eu acho que o Capital... Mesmo para alguém que se intitula um grande crítico de Marx. Sim, né? sim. Nem que seja só o livro 1, né? Por exemplo, que é o que ele acabou assim, acho que é uma obra fundamental. Assim. Eu acho que os 4 primeiros capítulos, né, as 2 primeiras sessões, eles são os mais difíceis da obra, assim, né? Porque você tem um grau de abstração muito grande, assim. Você não desista no início. Desista no início. Porque ele tem uso ali de categorias hegelianas, por exemplo, né? Ele vai lidar com universalidade, particularidade, né? Daí aquela pergunta também que sempre volta, né? Tem que ler Hegel para entender Marx, né? Aí que tá, né? Tu disse que não, né? Eu acho que não, assim, mas eu não acho que seja uma desvalorização do Hegel também, né? Eu acho que, com certeza, se você leu o Hegel, assim, você vai ter uma compreensão muito melhor, assim, do método de exposição do Capital, né? Que é, digamos assim, o uso que o Marx faz
das categorias da lógica de Hegel, né? Acho que tanto das categorias do silogismo básico, né? Singularidade, particularidade e universalidade, quanto das determinações de reflexão, né? Forma, conteúdo, essas coisas assim, acho que está presente no Capital, né? Mas o Marx ele não é um aplicador da lógica hegeliana, né? Então, se ele fosse simplesmente um aplicador da lógica aos fatos econômicos, né? Aí acho que seria indispensável você ler o Hegel. Né? Sim, porque a fórmula está lá, né? Tá lá. Mas o uso que ele dá totalmente dessas categorias, né? Ele é totalmente diverso que o Hegel tem, né? Daí, assim, então, claro, se você for lá, você vai entender muito melhor, né? Vai demandar muito mais tempo, obviamente, né? Acho que é mais difícil ler o Hegel do que ler o Marx. Seria 2 vidas, né? Uma para ler Hegel e depois para ler Marx. Porque eu acho que essa também é uma coisa importante, talvez, você mencionar, né? O Capital, assim, embora ele seja uma obra difícil, densa, tem muitas obras na história da filosofia que são muito mais difíceis, né? O Marx, ele é um pouco claro, assim, na linguagem, né? Um pouco mais claro que os outros filósofos. Você vê que ele, no Capital, por exemplo, ele tem sempre demarcado, agora eu vou falar disso, agora nós vamos passar a análise disso. Ele tem esse cuidado com o leitor, Ele né? tem esse cuidado com o leitor, né? E ele era um amante de literatura, né? Então ele escrevia muito bem. Agora, se você vai ler o Hegel, nem sempre você diferente tem isso. Diferente do Hegel, né? Que é ou Heidegger, ou sei lá, tantos outros, né? É o Fichte, alguns idealistas alemães, assim. Né? Acho que o idealismo alemão, de modo geral, é algo bem pesadinho, né? O Kant, até o Kant daria para colocar, mas menos, eu acho. Eu acho que o idealismo alemão, os 3 são mais pesados que o Kant. Tentativa de leitura. A ciência da lógica, por exemplo, é difícil. Nossa. Ainda mais as edições que são 100 parágrafos, assim, né? Que só a original, né? Ela não tem o parágrafo, né? E aí você nunca sabe, né? Acho que, assim, eu lembro assim, acho que foi tu uma vez que falou numa aula, né? Acho que às vezes a coisa mais difícil, foi na aula de ética, assim, às vezes a coisa mais difícil que se tem, né, pro livro de filosofia é saber do que o livro está falando. Sim, né? Então, eu acho que esse é um processo que embora seja uma anedota, é claro, né, ele é um processo bem interessante, porque acho que muita gente, assim, eu me coloco nisso, acho que quando tem acesso à filosofia, não sabe do que o livro está falando. Não sabe qual que é o assunto do livro. Perdido, né? Ainda mais se você a Fenomenologia do Espírito, né? Tu chega lá, nossa, não tem como. Vou pular a introdução e prefácio, certeza sensível. O que é isso? Tá, né? e daí, né? E qual o significado do conceito de espírito, por exemplo? Exato. Né? Aí tem toda uma linguagem do autor que tem que dominar antes de ler uma obra dele, né? Então o processo mesmo de leitura, de se tornar um leitor mesmo, é um processo demorado, é um processo que demanda muito esforço. Talvez nunca acabe, assim, né? Não, acaba não. É bem... Não existe uma chegada, eu acho, um fim da corrida, né? Faz parte. Mas vi talvez Mas é super válido, né? Para os corajosos, então, o Capital, né? Começar. Pode ser pelo Capital. E claro que tem toda a importância do Lenin, do Lenin também no século XX, mas do Engels, né? No período sem sombra de dúvida, né? Inclusive o Engels editou, né? Foi o primeiro editor, né? Agora tem novas edições, enfim, dos 2 volumes, né? Do volume 2 e volume 3 do Capital. Isso da contribuição, inclusive, dele pro Marx. E a compreensão de dialética. Inclusive a concepção de crítica da economia política ele tira do Engels, né? Que o Engels escreveu um ensaio para os anais franco-alemães, né? Onde se chamava Esboço de Crítica da Economia Política. Talvez foi, eu não lembro agora, acho que foi depois do livro do Proudhon, lá, que é a Propriedade, né? Que também já falava de uma crítica da economia política, mas foi um dos primeiros a falar sobre isso, né? E a ideia de fazer uma crítica da economia política foi bem influenciada pelo Engels, né? Então, acho que... Claro que eles não são a mesma pessoa, né? Tem concepções diferentes sobre algumas coisas, eu acho que eles realmente têm concepções diferentes. Mas é muito difícil de descartar, né? Acho que nem tem como descartar a contribuição de Engels na formação do Marx. E o do Engels mesmo, algumas obras, como A Origem da Família, por exemplo, né? Propriedade Privada. Nossa, é uma obra assim que toda a relação que ele faz com a antropologia na época, enfim, bem interessante mesmo, né? Te ajuda a entender, via o materialismo, óbvio, né? A questão do Estado, da propriedade também e da família. E toda a análise que ele faz sobre a família é muito interessante no início. Sim.